caras mais falam dos Estados Unidos é múltiplas facções e que os testes nucleares teriam causado pulsos, e causam mesmo pulsos eletromagnéticos, que teriam afetado uma nave que não é tão avançada assim. E que a gente sempre tenta colocar, às vezes não vê de outro planeta, tá aqui, o cara tá aqui. Tem uma questão também que, para quem leu Platolândia, aquele livro, fica mais fácil de entender, né? Se esses objetos eles trabalham em mais dimensões, os nossos sentidos não conseguiriam perceber isso. E aí ele dá um exemplo de um ser imaginário que vive numa folha de papel, numa folha bidimensional. Então você tem um ponto lá que é um indivíduo. Aquele ponto, ele não consegue perceber uma esfera, porque é um objeto tridimensional. Então se essa esfera atravessa esse papel, o que ele vai ver? Ele vai ver um círculo aparecendo de repente, aumentando, diminuindo e sumindo, que é a esfera atravessando o papel. Ela começa pequena, porque ele só vê seções seções dessa esfera. Agora você imagina um objeto de 4, 5 dimensões se movimentando em mais dimensões. Então aparece aqui, desaparece lá, porque pra gente, os nossos sentidos não percebem essa dimensão. Como esse ser bidimensional não consegue perceber uma terceira dimensão. Né? O ser da quarta dimensão ia conseguir ver através de você. Talvez, né? É absurdo. Ele consegue ver uma coluna e ver atrás da coluna, não sei. É alguma coisa também que eu já li. A gente fala, né? Vi um OVNI mudando de forma. Será que não é isso? Será que não é uma projeção de uma dimensão superior que tá aqui, que tá só vendo uma sessão? Tem um pesquisador, acho que é Jacques Vallée. Sim, acho que seja. Que ele fala que ele tem a hipótese de que são seres de outra dimensão. Por que ele fala isso? Porque os astrônomos, os cientistas, no geral, falam assim, mano, não tem como uma nave vir de Alpha Centauri, porque são 4 anos-luz de distância, né? Não tem como fazer uma viagem absurda como essa. Essas distâncias são absurdas. São absurdas. Então, aí o pessoal fala, então pode ser que eles não venham de longe, que eles venham de outra dimensão. Né? Aí tem alguma... Até nos Estados Unidos essa narrativa tá ganhando força. Fazendo um link aqui, imagem 13 já aqui na conversa de vocês aqui, que vai encaixar perfeito. A taxonomia de Nell, vou explicar já o que é isso. Como chama? Taxonomia de Nell. O Cal Nell é um dos denunciantes, ele é um coronel que ele simplesmente era o chefe dos programas de tecnologia estrangeira. Quando fala tecnologia estrangeira, leia-se. Os caras conseguem... Saiu agora um caça da Rússia e um da China. Tem lá na base dos Estados Unidos um caça da Rússia e a China, eles fazem Blue Team contra Red Team. Tem um caça da China, um J-20, e um piloto treinado para pilotar americano, treinado para pilotar o caça da China, para combater e treinar a simulação, para você treinar a resposta para quando tiver um combate real com esses caças. Sim. Então, assim, como é que foi parar esse caça na China, né? Como é que os caras conseguem coisa, né? E o Nell, ele comandava esse programa de tecnologia estrangeira. E quando fala tecnologia estrangeira, leia-se países estrangeiros e, segundo eles falam, tecnologias que não são desse mundo. Não daqui. Não sei de onde são, e o Nell era o chefe disso. E o Nell é denunciante, e ele fala que essa é a taxonomia que o governo usa para explicar as múltiplas hipóteses sobre os UAP, né? E aí, naquele momento, na legislação... Por que mudaram o termo? Porque o governo começa a ver que esses objetos eles entram sem se abalar no fundo do oceano e também vão para o espaço. Multimídia, né? E ainda atravessam materiais, montanhas. Então você viram múltiplos domínios que eles chamam, né? Ar, espaço, água, oceano, rio, enfim. E aí vira de objeto voador não identificado para fenômeno anômalo não identificado. Tá. Para englobar tudo. Para englobar qualquer coisa que possa acontecer, inclusive as bizarrices de acontecer, de aparecer um ser ou uma seção de algo aqui e mudar de forma. Sim. Então, contempla tudo. Basicamente é isso, por isso que eles mudaram para o UAP, até porque o UFO, Homenzinho Verde. Ficou... tabu. Gastado, né? Tabu. Homenzinho Verde, tabu, piloto, se fala de UFO, o piloto não fala, ele fica com medo de colocar na carteira que ele é maluco. E aí são as hipóteses. Olha que interessante. Se puder dar um zoom... Na esquerda primeiro? Vamos ali primeiro pra prosaica. Que cor que é? Deixa eu olhar aqui. Verdinho. Vamos na esquerda então. Na esquerda mesmo. Na ponta esquerda ali. Prosaica lá. Primeira árvore. O prosaico é aquilo tudo que a gente interpreta inicialmente como um fenômeno. Intradimensional, extradimensional. Vamos chegar lá. Tá. Mas dentro do... perfeito, Vilela. Tá em cima. Tá em cima, perfeito. Intra tá nessa dimensão. É algo daqui. Tá? Não vem de outro lugar. Então o intra, vamos ver, prosaico. Prosaico é o prosaico. Então assim, é uma coisa que a gente olhou assim de rápido, de relance, mas depois a gente olha melhor assim, é um fenômeno meteorológico. Tá. É um fenômeno celeste, é geofísico, é uma ilusão óptica, que são as causas naturais. Meteorológico. As causas humanas, uma tecnologia nova dos Estados Unidos, que é Black Budget, né, que ninguém conhece.
ou de outro governo, né? Ou de empresa privada. Privada, que são as pegadinhas do Elon Musk, né? Tá que a gente testando comentou. uma Tá coisa aí, nova, Prozai. Agora vamos pra criptoterrestre. Aí começa a ficar estranho o negócio. Exato, aí vamos O que ainda dentro de intradimensional, tem criptoterrestre. O que, então, que seria? vermelho é tudo aquilo que é, opa, isso aqui tá quente, grandes chances de ser isso aqui, que o governo acredita. Então, vamos lá. Criptoterrestre. Proto-humanos, humanos da antiguidade. Atlantes. Será que os Atlantes sobreviveram e se instalaram aqui no fundo do mar, na base? Breakaway Civilization, uma civilização que por algum motivo, fora os Atlantes, sobreviveu a uma catástrofe ou veio de algum lugar e se estabeleceu aqui. Né? Criptídeos. Criptídeos é uma coisa muito interessante. Quando as meninas viram Varginha, qual a descrição que elas colocam? Elas colocam um ser de olhos vermelhos e um odor de enxofre. Demônio. Né? Um demônio, ainda mais com as cristinhas aqui, né? Capeta. Aí os caras do Pentágono vão uma loucura, né? Os cristãos, né? Olhos vermelhos, cheiro de enxofre, e ele era uma característica demoníaca, porque os demônios, as bestas na Bíblia, são sempre misturas de humano com animal. Bestial, assim. Bafomé. Então, assim, ele era uma criaturinha, né, se de fato se confirme que ele existiu, né, e eu acho que sim, pelos relatos, até o médico Ítalo Venturelli que veio a público, sim. Depois de 30 anos, um neurocirurgião de Varginha, né, super conceituado, lá meus amigos lá, Marco Leal, João Marcelo, entrevistaram o cara, e o cara afirmou, não, o ET tava lá, eu vi o filme, era o meu amigo que fez a operação, e ele operou esse cara, esse bicho, seja lá o que seja isso. E aí entra no criptídeo, olhos vermelhos e cheiro de enxofre, que são os demônios na Bíblia. Cheiro de enxofre na Bíblia, demônio. Mistura de humano com animal na Bíblia, demônio. Então, esses caras talvez até saibam disso e por isso classifiquem como demoníaco. E mistura de humano com um sapinho, com uma rã, que era o que parecia Varginha. Parecia um sapinho, uma rã diferente. Um anfíbio. Tanto que a pele era meio escamosa, oleosa, né? Tinha uma graxa, né? Um óleo brilhoso, né? E isso acontece, cara, no Brasil inteiro. Você vai na Amazônia, eu fui no Pará. O cara jura pra você que viu um ser humanoide com mistura de porco. Um ser humanoide com mistura de cachorro. Um ser humanoide com mistura de cavalo. Ele viu na frente dele isso e tava mutilando um animal na frente dele. Um animal dele. Ele pegou no flagra. Ou ele estava caçando, esse bicho surgiu pra assustá-lo. E eles juram de pés juntos. Famílias inteiras, né, testemunhando isso pra mim no Pará, na Amazônia. No Pará e no Amazonas principalmente. E aí, qual que é a característica? Quando você chega mais a fundo pra perguntar pro cara. Olho vermelho e cheiro de enxofre. Inclusive tem um caso famosíssimo. Com o amigo Fred Morte, que roda o Brasil inteiro, gaúcho, que roda o Brasil inteiro pesquisando isso. Ele tem um vídeo lá do prefeito de Vigia, lá no Pará, falando que ele foi chamado porque tinha um lobisomem na comunidade. O cara tava brigando de foice com o lobisomem, com a comunidade inteira olhando. Que cena dantesca. Dando foiçado no bicho, o bicho dando unhada nele, rasgou a camisa, tudo. Deixou um cheiro de enxofre na comunidade durante 2-3 semanas. Não saía aquele cheiro da comunidade. E o prefeito testemunha isso tudo. E esse cara que tava brigando com esse bicho, né? Seja lá o que for, o bicho sumiu. E o cara tava com a camisa rasgada e não tinha um ferimento. Parece que ele tava lidando com algo de uma outra realidade, que era tipo um holograma, cara. Porque o bicho cortou a camisa dele e não feriu, e ele talvez não tenha ferido o bicho. Meu pai jura de pé junto que ele viu um lobisomem no Maranhão. Olha aí. Sempre conta essa história, que ele viu um lobisomem, tava de noite, tava tentando entrar na casa dele, ele conta de pé junto de que ele não se confundiu, que ele viu um lobisomem, um bicho peludo, humanoide, tentando entrar na casa dele. Eu sempre zoei meu pai agora. Era o Tony Ramos. Pode ser, Tony Ramos, né? Nos seus tempos áureos. E aí, cara, é sempre essa característica, isso que é interessante, né? Independente da característica que seja, humano com animal, olho vermelho, cheiro de enxofre. O que é isso? O que explicaria? Seria, sei lá, experimentos? Muita gente que eu falei, no Ceará também vi isso. No Ceará, cara, eu fui pesquisar um caso. Eu fui também sozinho no Ceará. Tem história interessante no Ceará pra gente falar daqui a pouco. Eu não vou pular não, mas só pra dar um spoiler aí, quando for pro Brasil. No Ceará, cara, eu falei com um proprietário que tava atacando porcos toda noite. O que ele fazia? Se deixasse a luz apagada, ele vinha. Que coisa. E eu falei com muita gente no Pará. Quando chegou a energia elétrica, não aparecia um ser desses mais. Porque eles tinham um candelabro, né? Eles desligavam o candelabro quando ia dormir. Aí aparecia de tudo.
Não era só isso, era um poltergeist, era uma assombração, os negócio preto, voo, tudo aparecia. Quando chegou a energia elétrica, parou luz, não apareceu nunca mais esses seres. Aí eles começaram a ver que tinha, pra protegê-los, eles... Tanto que procissão religiosa, sempre com candelabro, com fogo, com luz, né? Você vê que tem afastar os maus espíritos, a energia elétrica afugentou, foi isso? Não a energia elétrica, mas a iluminação, provavelmente. Esses seres não gostam de luz. Eles são aversos à luz. E não é fato, cara. Eu fui no Ceará ano passado. No ano passado. Tava acontecendo um surto imenso de ataques de porcos inexplicável. O porco era atacado, aberto, com uma lâmina, tipo um bisturi, não deixava um sangue, cara. Tipo o Zenato do chupacabra. Ele tirava o coração e o fígado, e que são órgãos extremamente vascularizados, e não ficava um sangue em volta. Com um corte igual de bisturi. O que é isso, né? Que fez ali, né? E tinha um caso em que eu falei com o proprietário, eu visitei a casa dele, né? Tem até um vídeo de eu conversando com ele sobre isso, mas é muito longo. Ele fez um cercado, o bicho chegou, pulou esse cercado de 1,5 metro, os porcos estavam dentro, tinha um porco de 40 quilos dentro. O porco, que é um animal, é tipo humano, ele grita, o porco. Ele faz escândalo. Todo mundo acorda. O porco não falou nada, não gritou. Ele pega o porco, tira um porco de 40 quilos, não faz uma bagunça dentro nem fora, tira o porco, tira o coração e o fígado ali e não deixa um sangue. Aí você pergunta, o que é isso, né? E aí eles falam, a explicação deles lá do interior é sempre magia, ritual de magia. São invocações que são feitas e esses seres criptídeos aparecem por conta de rituais. Isso chegou a ser noticiado na imprensa local? Saiu em algum lugar? Saiu, por isso que eu fui lá, eu vi por conta disso, né? Eu fui atrás deles, porque tava saindo muito na mídia local na época, de mutilação de animal. De vez em quando tem surtos, né? E aí vem bala de prata, né? Começa essa história, né? Porque que talvez esses troços não sejam feridos mesmo com coisas convencionais, né? Então, voltando a esse grande parêntese, Mothman, o Homem-Mariposa dos Estados Unidos, todo mundo viu na cidade, cara. Já ouvi falar. Ele tinha o quê? Dele, né? Tem na Netflix, cara. Então, olho vermelho e cheiro de enxofre. Mistura de homem com morcego, seja lá mariposa. Não é mariposa, que botaram... Mas é mais um morcegão, né? Sim. Seja lá o que for, entendeu? E nessa época só acontecia tragédia na cidade. Caiu uma ponte, em que todos os carros tinham um congestionamento da ponte, caiu a ponte na água, todo mundo morreu ali. Então, você vê que tem nesses eventos ligado a alguma catástrofe, Como se fosse um presságio. Ou presságio ou alguma atmosfera negativa que tá naquela comunidade. E aí são os criptídeos, né? Que seriam esses seres que a gente tá falando. Aí deuses, né? Diferentes tipos de seres diferentões, são os criptoterrestres, esses, né? Aí vem o normal, o ETH, que é o extraterrestre, né? Desse sistema solar, interestelares, intergalácticos, pode ser de um monte de lugar, no cosmos, né? Inclusive de lugares desconhecidos do espaço-tempo que a gente nem descobriu ainda. E aí vem o mais louco, que é o extradimensional. Então a gente falou do intradimensional, que é nessa dimensão, e agora os extradimensionais, e tudo isso é classificado como ultraterrestre. Isso é o que me dá mais medo, cara. Ultraterrestre. Ultraterrestre é o que tá aqui. Independente de onde ele venha, ele se estabeleceu aqui. Porque, mano, se o cara vem de uma quarta dimensão, ferrou. O cara tem uma vantagem absurda acima da gente. Com certeza. Né? Ele vê a gente, vê através da gente, ele tem... A física pra ele é diferente da nossa. E na nossa história podiam ser os considerados deuses, né? Sim. Os veneravam porque era uma figura totalmente, pra eles, mágica, né? É só ver a diferença de um ser que nem você estava explicando, do ser da segunda dimensão, que só tem E a gente tem uma amplitude de física, né? O 3D nos oferece uma vasta forma de conhecer a natureza. E o ser 2D não. Imagina então da quarta dimensão. Seria uma coisa fora da nossa compreensão, mano. Isso, se existisse, me daria um medo desgraçado, cara. É uma vantagem. É muito bizarro, né, cara? Você vê ali que tem... Aí é o que o Vlad tava falando, né? Tem lá dimensões que estão compactadas, diferentes dimensões, né? Ele está se manifestando aqui. Um hiperespaço. Os shows, né? O show falava que quando esses seres comunicavam por telepatia com ele, eles falavam que vinham do hiperespaço. Isso na década de 60, a gente tá vendo isso aqui agora. Olha que louco, né? Hipermembrana, né? Aí... Múltiplas dimensões, ó. Dimensão de 0 a 2. Pode ser um ser que esteja uma dimensão abaixo, inclusive. Um ser que esteja uma dimensão acima. Entendi. Louco. Hologramas, telepresenças, avatar.
Você vê a quantidade, formas de vida artificiais, é uma coisa que tá ganhando muita força também. Porque parece que esses reconhecimentos são tipo drones autômatos que poderiam se autorreplicar. Inclusive, o Waveloeb publicou. Olha que bizarro, o Waveloeb, que é de Harvard, publicou um artigo com o físico-chefe do programa de investigação dos Estados Unidos, teorizando que eles podem ser IA, e inteligência artificial, autorreplicante. Eu lembro desse artigo. Tanto então, é aqui que, monitorando tudo. É que ele, por exemplo... E que mandam informações para algum lugar. Que ele fala que... As pessoas falando aqui, um ser orgânico não aguentaria uma viagem hiperespaço para cá, né? Viajando anos-luz de distância. Mas uma máquina... Porque nós mesmos, quando a gente conseguir fazer viagem interestelar, a gente não vai mandar uma pessoa. Primeiro manda uma máquina. Uma máquina, uma inteligência artificial autônoma que vai lá, faz investigação, manda informações pra gente. Então mesmo pode valer para um ser alienígena que vive em outro mundo. E imune ao tempo, né? Pode ficar aqui milhares de anos. Exato. Ela pode ter ficado inativa um tempão. E aí chegou aqui e ligou, sabe? E aí começa a colher dados. Né? Então, essa hipótese dele achei interessante. É bem especulativa, né? Mas é interessante. É uma coisa que eu compraria. Né? Acho que até mais, para mim, faz mais sentido do que algo orgânico viajando por tanto tempo e por tão longe. E aí tem o interdimensional, né? Vamos passar mais pra lá. É bem louco, né? Aí tem o multiverso, aí vem Marvel, né? Tanto que não é nem a favorita, ele não tá vermelhinho, né? Mas o Schwarza bizarro. É uma boa ideia, né? Olha lá, buraco de minhoca, né? Algo que vem atravessando por um portal, né? Múltiplos mundos, universos paralelos, né? Isso. E aí tem um dos favoritos é a viagem no tempo. Os caras batem muito essa tecla. Vários congressistas têm declarado publicamente ali... Humans from Future. Humanos do futuro. Ou do passado, né? Mas por que ninguém foi na festa do Stephen Hawking, né? Poxa, o velhinho foi lá esperando. Experimento que ele fez, né? Um monte de bexiguinha. Ele não avisou pra ninguém. E no dia seguinte ele colocou um anúncio no jornal falando da festa dele do dia anterior. Isso. Pra se houvesse Viajante no Futuro, os caras apareceram na festa dele. Exato. E não foi ninguém. Acho que não existe viagem no tempo. Ou eles são mal educados, né? Humanos é mais bizarro ainda. Humanos de uma linha do tempo alternativa. Ou seja, aquela teoria de que tudo acontece, todas as alternativas são possíveis, né? Poderia beber ou não essa água nesse momento, vir ou não do Vilela, e tudo aconteceu. Matéria Escura, assistam a série Matéria Escura. Né? Cara. Isso é louco. E ali o que você tava falando, né? Aliás, ali é outra coisa já. Múltiplas dimensões do tempo adicionais. Que aí... Essa eu nunca ouvi falar. Aí já pira. E aí tem outras ali, né? Menos favoritas e tal. Aí tem as psicossociais. Aí alguns UAPs podem ser fenômenos sociológicos, psicológicos, etc. Pessoas que, tiveram... Neurológicos. Então... E aí uma outra ali, aí ele bota em vermelho, que aí também é bizarro. Que é o metafísico, né? Fenômenos paranormais. Vem do além. Aí vai pra outro lado, né? Aí fenômenos paranormais e tem alguns favoritos ali. Vamos ler os favoritos, que é espíritos desencarnados, né? Ou consciências que estão vagando por aí e que se materializam aqui. Certo. Hein? Vidas de formas incorpóreas, ou seja, que são capazes de vir e se materializar aqui usando nossos corpos ou outros tipos de matéria. Mestres ascendidos, né? Mestres superiores, né? Isso é muito comum. O General Show fala que ele tinha um mestre desse. Show, alguém que chegou contato com o mestre desse. Que ele chama, eu esqueci o nome, mas ele tinha um... E o bizarro é que o General Show escreveu isso lá da experiência da década de 60, e a gente tá vendo hoje o Pentágono colocando em vermelho aí essas hipóteses. Isso aqui é do Pentágono. Isso é o que o Pentágono discute hoje, que é onde o NEL ele foi da força-tarefa do Pentágono sobre OVNI. Ele era o ponto focal da força do Exército. É o cara de OVNI do Exército. É o número 1 de OVNI do Exército. Então ele que tratava isso com... beleza, pode ir. Eu fico imaginando... É que eu não sei também se na Rússia, por exemplo,